Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Podcast que agora alcançou outras dimensões, outras redes sociais. Você consegue acompanhar o conteúdo deste e de todos os programas, não só da temporada número 2, mas também da temporada número 1, não só nos canais tradicionais de streaming, como o Spotify, como o Deezer, o Amazon, o Apple Podcast, mas também agora no nosso canal no YouTube, FM 100, número 100 Mistérios. Então não importa qual seja a rede social preferida ou a forma de streaming preferido que você utilize, não esqueça de seguir, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo. Antes de entrar e dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, quero falar mais uma vez do nosso parceiro, o Beer or Coffee. Você já ouviu falar do Beer or Coffee? Não é uma distribuidora de cerveja ou café. O principal objetivo do Beer or Coffee é oferecer soluções para empresas e profissionais que buscam viver uma nova forma de trabalho, com mais liberdade, colaboração e felicidade. Mas como funciona na prática? O Beer or Coffee é um marketplace de espaços de trabalho. É uma empresa que te ajuda a oferecer coworking, sala privativa, sala de reunião ou eventos para os seus colaboradores. Todos os seus custos com aluguel, água, energia, internet, impostos estão inclusos em apenas uma assinatura. É sem burocracias e você só paga quando usar. É uma forma de disponibilizar locais com a infraestrutura adequada para o seu time e ainda ter uma estrutura de trabalho sem nenhum investimento inicial. Outra vantagem é a possibilidade de contratar pessoas em todo o país. O Beer or Coffee possui espaços em mais de 170 cidades. Seus colaboradores também vão adorar a flexibilidade de local de trabalho e com certeza isso vai te ajudar a evitar o turnover. Se você quiser conhecer mais é só acessar www.beerorcoffee.com, cerveja ou café em inglês, ou clicar no link que vamos deixar aqui na descrição deste episódio em todas as nossas redes de distribuição. Muito bem, então nós temos de volta aqui para essa segunda temporada um convidado que já participou conosco na primeira temporada, onde lá atrás nós falamos sobre o anuário de acidentes elétricos, e ele vai dar alguns spoilers também sobre a atualização dos dados para 2022, mas especificamente hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa muito interessante que foi coordenada sobre segurança, percepção de segurança pelo profissional de uma maneira geral que atua, que trabalha no mundo das instalações elétricas. E para falar sobre isso eu tenho o prazer de chamar mais uma vez e dar as boas-vindas Edson Martinho, presidente da Abracopel. Edson, seja bem-vindo. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente. Muito bom, prazer é todo nosso, Edson. Então vamos lá, já vamos mergulhar de cabeça nesse relatório que a gente já conversou antes e eu acho que tem bastante coisa bacana para falar. Para que a gente começar, conta um pouquinho da inspiração, da metodologia, como é que surgiu a ideia de fazer uma pesquisa de percepção de segurança no nosso mercado? Bom, Thiago, na verdade, nós tivemos acesso a uma pesquisa realizada nos Estados Unidos por uma empresa, um parceiro nosso, e essa pesquisa ela trazia aí exatamente a percepção da segurança e da segurança em eletricidade por esses profissionais. Nós pegamos essa pesquisa, adaptamos ela para o Brasil, trouxemos ela até para ampliar a condição, né, de avaliação, não somente porque a pesquisa original ela era somente para quem trabalhava dentro da indústria, e aí nós decidimos trabalhar com 3 trilhas, 3 caminhos que, em função do sistema, conforme você ia respondendo, você ia por um caminho, né? E nós dividimos em 3 segmentos: o segmento de profissionais que atuam em indústrias, comércios de grande porte e hospitais, um segmento segundo, que era profissionais que atuam em comércio de pequeno porte, educação, ou seja, escolas, serviços públicos e outros segmentos, e um terceiro segmento, que era o profissional autônomo. E a ideia era descobrir cada um desses profissionais como como eles entendem a segurança e a segurança em eletricidade no ambiente de trabalho deles, né? Cada um tem uma visão relativamente diferente, ou seja, quem trabalha dentro de uma indústria está sempre dentro daquela indústria, já conhece o caminho. Quem é autônomo, por exemplo, cada hora está num lugar diferente, né? Então, isso foi o grande detalhe dessa pesquisa, né? Que foi divulgada agora no dia 10 de fevereiro,
né? E vocês têm acesso a ela no portal da Abracopel, depois a gente vai dar os dados todos aí, mas o legal é tudo isso. Nós tivemos um resultado muito legal, porque nós tivemos 1.100 respostas, e o mais bacana de tudo isso é que elas foram divididas em praticamente 1/3 em cada segmento, né? Porque era mais fácil você ter muito mais de um lado ou de outro, mas no final das contas nós ficamos com cerca de 330, 320 respostas para cada segmento. Isso foi muito bacana e trouxe aí um resultado que pode nos ajudar, né, a desenvolver novos serviços, novas formas de conscientizar a população sobre o risco com a eletricidade. Isso é que é bacana do projeto. E como é que vocês alcançaram esses profissionais, Edson? Foi na base de associados da Abracopel? Foi algo aberto? Foi um mix dos dois? Como é que foi isso? Então, nós fizemos o nosso mailing e contamos com os nossos parceiros também. Então, as empresas, por exemplo, que são parceiras da Abracopel, elas também enviaram para os seus mailings, elas também divulgaram nas suas redes sociais, né? E aí os nossos amigos, todos os colaboradores da Abracopel pelo Brasil, foram replicando. É importante também dizer, né? Nós tivemos pelo menos uma resposta de cada estado. É lógico que o estado de São Paulo, os estados do Sudeste tiveram mais respostas, né? São Paulo teve 300 respostas, e o Amapá, por exemplo, teve uma, Roraima teve 2, Tocantins teve 3, mas nós cobrimos pelo menos uma resposta em cada estado do Brasil, ou seja, os 26 estados mais o Distrito Federal tiveram pelo menos uma resposta nesta pesquisa. Então, a gente tem um desenho significativo aí em cada um, e aí nós conseguimos também extrair, né, de cada segmento a visão. Para você ter uma ideia também, Tiago, a divisão, por exemplo, nós tivemos 322 eletricistas, 317 engenheiros eletricistas, 296 técnicos em eletrotécnicas que responderam. E aí tem o pessoal de engenharia de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e mais alguns outros profissionais que foram complementando, que trabalham aí nas indústrias como coordenadores de manutenção e essas coisas. Então, é um resultado que traz um cenário muito representativo do Brasil, né, do profissional que trabalha no Brasil. Eu não sei se foi propositado, mas talvez nem se tivesse planejado teria seguido um cenário tão equilibrado, né, Edson? A gente esperava, mas tinha certeza, ou quase certeza, que não ia conseguir. E no final a surpresa foi gigantesca, porque conseguir esse cenário deste jeito, com esse equilíbrio de respostas, é praticamente impossível quando você, né, trata de profissionais pelo Brasil todo. Então, nós ficamos muito surpresos e felizes, né, com as respostas aí. Então vamos lá, vamos começando para o pessoal que está ouvindo entendendo um pouquinho a amplitude desta pesquisa. Fala um pouco sobre que tipos de perguntas as pessoas foram desafiadas ou instigadas a compartilhar as percepções delas. Então, a gente foi perguntando, nós começamos perguntando, por exemplo, qual é a percepção da segurança do trabalho dele, o ambiente de trabalho dele, né? Então, o profissional ia respondendo com a sua capacidade. Por exemplo, ele tinha lá, a pergunta era: o local de trabalho que você trabalha é seguro com relação a acidentes de trabalho? E aí, concordo parcialmente, concordo totalmente, discordo parcialmente, nem discordo, nem concordo, discordo totalmente. Então, nessa linha, ele vinha respondendo cada uma das perguntas. Aí, na sequência, nós fomos com relação à segurança do trabalho em eletricidade. Então, são duas perguntas distintas. A primeira é com relação à segurança em acidentes de trabalho. A segunda é com relação à eletricidade, a segurança com eletricidade no local de trabalho, né? Uma terceira pergunta vinha com se existe oportunidade de melhorar a segurança do trabalho referente aos riscos com eletricidade. Então, isso é uma coisa interessante, porque muita gente, né, as respostas, se você somar aí as partes positivas, a maioria diz que concorda, ou totalmente ou parcialmente, que o ambiente é seguro, um pouquinho menos quando fala de segurança com eletricidade, mas muita gente tem certeza que pode melhorar. Então, isso é um ponto que a gente já começa a pegar pelo seguinte, porque se você acha que o teu ambiente de trabalho
concordo totalmente que é seguro, mas que tem oportunidade de melhorar, ou seja, ele não é tão seguro assim, né? Então, você já começa a ter uma visão. E outro legal é que o pessoal que respondeu tem esta percepção de que, mesmo que eu ache que está bom, né, tem possibilidade de melhorar, e a gente precisa melhorar isso. Então, esse é um ponto bacana da pesquisa. Uma pergunta importante que nós fizemos, que é como o trabalhador vê quem é o responsável pela segurança do trabalho, né? As respostas eram todos: o próprio trabalhador, a empresa, o engenheiro, segurança do trabalho, o técnico, o serviço de medicina do trabalho ou gerentes supervisores. A maioria, naturalmente, respondeu todos, mas nós tivemos várias respostas do trabalhador, da empresa, do engenheiro técnico de segurança do trabalho, do SESMIT, de gerentes supervisores, ou seja, ainda tem muita gente, né? Lógico que a proporção é muito menor, mas nós temos aqui dos 333 respostas, por exemplo, você tem cerca de 30 respostas, 27 respostas, que estão aí pensando que a responsabilidade pela segurança do trabalho é do outro, ou seja, da empresa, ou é do engenheiro de segurança, ou é do SESMIT, ou é do gerente supervisor. Então, isso é um ponto que traz, né, uma necessidade ainda de que as pessoas precisam entender que todo mundo é responsável pela segurança do trabalho, todos que estão envolvidos, né, desde o trabalhador até os colaboradores em volta. Então, esse é um ponto bacana que a gente traz aí. É igual aquelas auditorias de qualidade. Quem é responsável pela qualidade? Tem um departamento que fica ali naquele andar que quem cuida de gestão de qualidade são eles. E curioso você comentar da questão de se acha um ambiente seguro. Enquanto você falava, me deu aquela impressão de que, olha, talvez a pessoa estava se autoavaliando quando ela respondeu se acha o ambiente totalmente seguro, e você disse que a grande maioria disse que sim, mas dá pra, eu acho que é bom o que eu faço, mas eu acho que dá pra melhorar. Então acho que também tem um viés pessoal aí na resposta de cada um. E você sabe, Tiago, tem uma outra. Nós fizemos aí tem a sacanagem das pesquisas, né? Que você vai dar você volta com uma pergunta sem ele perceber lá no fundo, né? Aí a gente tem uma outra pergunta que é assim: você se sente seguro trabalhando nas instalações da empresa? Lembra que a primeira pergunta é se você está seguro, né? Se você considera seguro. Aí os números já diminuem um pouco, entendeu? Ou seja, ele no começo ele fala, não, é tudo seguro, é o que você falou, o cara está se avaliando. Depois você sente seguro? Não é bem assim, entendeu? Então, são coisas que a gente traz na pesquisa, que você consegue captar aí, que é lógico que a pessoa ela começa a se ver, ela fica com receio de dizer, não, onde eu trabalho é ruim, é uma porcaria, ou não sei o quê, né? Mas essa é uma coisa legal da pesquisa que a gente trouxe, né? E no extremo do absurdo, né, você tem, olha, eu faço direitinho, mas a responsabilidade não é minha, eu acho que pode melhorar, mas eu não me sinto seguro, ou seja, como você bem comentou na nossa abertura, tem um campo gigantesco aí para ações de conscientização, ações de reorganização e ressignificação desses papéis e responsabilidades dentro do ambiente. Sim, e você sabe, tem uma dos resultados que nós trouxemos, né, uma das perguntas, que fala o seguinte: se você já experimentou alguma das situações abaixo nos últimos 5 anos, acidente elétrico ou quase acidente elétrico. E aí você entra numa seara complicada, porque vamos dizer que em torno de 30% do pessoal que respondeu já experimentou uma situação dessa. Ou se acidentou, ou viu alguém acidentado, ou teve algum acidente próximo, ou ficou sabendo internamente, né? Então, isso é um ponto que nos chama a atenção. Você fala que está seguro, você diz que o ambiente é seguro, você diz que precisa melhorar, mas quando você fala de acidente de origem elétrica, você tem muita gente que sofreu o acidente com origem elétrica. Então, é uma situação, ou sofreu, ou presenciou, ou atendeu, né? Mas é um número significativo. Nós estamos falando aí de em torno de 140, 130 acidentes em 300 respostas para cada segmento, né? Ou seja, mais de 30% das pessoas que responderam ou tiveram ou sofreram um acidente ou presenciaram um acidente no ambiente de trabalho deles. Então, isso é uma situação que a gente fica preocupado.
né? Então, aí é o grande detalhe. E isso sem mencionar o near miss, o quase acidente, que aí é até mais difícil da pessoa, primeiro, quem passou pela situação, comunicar, porque às vezes ele acha que é tão parte da rotina dele, ele fala, ih, nossa, quase deu ruim aqui, vou ficar quietinho. E número 2, reconhecer que aquilo potencialmente poderia ser um acidente e de que isso pode ser repetido. A subnotificação provavelmente é gigantesca dessas condições, não é mesmo, Edson? Uma coisa importante, né, falando dos quase acidentes, que a gente está falando dos acidentes e quase acidentes, né, comparando os 3 segmentos, para você ter uma ideia, o segmento 1, que é o da indústria e comércio e grandes portes, ele apresenta 38,8%, o segmento 2, que é de pequeno porte, 35,7%, e o segmento 3, que é o autônomo, 38,2%, ou seja, nós estamos falando em 35% a 38% em cada segmento, de pessoas que presenciaram ou um acidente ou um quase acidente, ou sofreram, né? Então, é um número muito grande, considerando todos os trabalhos que a gente faz, né, em relação à eletricidade, que a eletricidade pode ser, os acidentes com eletricidade podem ser controlados todos, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa realmente considerar e trabalhar em cima disso. Mergulhando um pouco na pesquisa, e como o Edson falou, o link para o site, para o relatório completo estará na descrição aqui do programa, mas mergulhando um pouquinho nos dados, Edson, quais foram as maiores discrepâncias, se é que aconteceu, de respostas entre os 3 segmentos? Teve algo que ficou bem nítido? Então, Tiago, não teve muito não, por incrível que pareça, né, a gente fez uma avaliação, o relatório traz aí uma comparação dos 3 segmentos no final, a gente descreve em cada um os resultados e depois faz nós chamamos de insight, né? Você consegue perceber, por exemplo, quando você fala o local de trabalho é considerado seguro com relação ao acidente de trabalho, que é a primeira pergunta, inseguro, deu 6,3, 5,9 e 4,13, né? Acho que o maior de todos é seguro, né? A resposta é seguro, que você teve 2 segmentos com 57, 52 e um com 30, o segmento 3 do autônomo com 30. Isso já é esperado, porque o autônomo, como eu disse, ele trabalha em vários locais, então ele pode estar numa casa, ele pode estar numa indústria, ele pode estar num pequeno comércio, e aí ele tem vários setores que normalmente não tem procedimentos, né, de trabalho, então é esperado esse resultado, né? Então não teve dados assim que você fala, poxa vida, olha, o segmento A, B ou C, ou 1, 2 ou 3 foi muito diferente dos outros, né? Então foi bem legal e é bem bacana essas respostas aí para a gente comparar. E curioso porque o senso comum, ou pelo menos se alguém me perguntasse, considerando os 3 níveis destes mercados que você comentou, Edson, ele nos leva a um pré-conceito de que talvez o ambiente industrial, o ambiente corporativo mais formal, se eu puder usar essa terminologia, ele investe mais em treinamentos, ele tem políticas e tem processos um pouco mais estabelecidos, e a gente conversa muito da questão dos profissionais liberais, do autônomo, e sempre bota na mesa a questão da qualificação. Talvez o que a pesquisa mostre, eu estou inferindo e quero ver seu comentário, Edson, que olha, mesmo autônomo, talvez muito provavelmente esse cara já venha do mercado e, numa forma geral, as condições ou a forma como ele se comporta não é tão diferente assim. Dá para tirar esse tipo de análise ou ainda é precoce? Então, Thiago, fazendo análise aí do outro lado, né, pegando esse seu gancho e fazendo análise pelo lado da Bracopel, né, nós completamos 17 anos no dia 2 de fevereiro, ou seja, são 17 anos de trabalho de conscientização dos profissionais e da população, mas principalmente dos profissionais, sobre os riscos com a eletricidade. Então, se a gente considerar essa linha que você disse, ou seja, nós temos muitos profissionais que responderam as perguntas, que são profissionais que estão conosco aí há anos, né, sempre nos acompanhando. Então, são pessoas que já têm essa consciência e certamente aplicam isso no dia a dia. Isso, para nós, é um resultado expressivo, porque
é difícil você, quando você fala de um trabalho de conscientização, né, é difícil você dizer como é que você consegue auferir os resultados, né? E aí, quando você vê esse resultado e essa linha de raciocínio que você tem, você começa a pensar o seguinte, ó, nós estamos conseguindo conscientizar parte da população, parte dos profissionais, né? Então, é exatamente essa linha que a gente pensa, ou seja, o pessoal já está vindo com uma consciência de segurança, com uma condição de segurança melhor do que talvez se a gente tivesse feito isso há 20 anos atrás, essa pesquisa há 20 anos atrás. Eu vou tentar fazer uma inferência também e quero saber se os números mostram sim ou não. Tentando pegar no meu histórico profissional nos últimos 15 ou 20 anos, especificamente nos sistemas elétricos, é nítida a percepção de como os sistemas, os dispositivos, as instalações se tornaram mais seguras. A hora que você olha para os painéis, os dispositivos de proteção, é claríssimo. Você bate o olho e fala, nossa, isso aqui é muito mais seguro do que coisas que eu via 15 anos atrás, que é ontem. Mas eu estou falando isso com um viés talvez de uma grande capital. Minha pergunta é, geograficamente, percebeu-se diferenças, e essa é a minha pergunta por mero desconhecimento, se essa onda de evolução também aconteceu em todos os lugares, então voltando, geograficamente também percebeu-se uma uniformidade nesta questão, ou tiveram apontamentos significativos nas percepções e nos comportamentos declarados pelos profissionais? Com essa provocação a gente encerrou essa primeira parte da entrevista com Edson Martinho. Na semana que vem a gente retoma desta pergunta que eu fiz para ele vai continuar respondendo e também vai dar um spoiler pra gente sobre o anuário de acidentes elétricos que vai sair agora no finalzinho do mês. Para vocês que estão nos escutando, não se esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse podcast, seja nas plataformas de streaming, se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de inscrever-se e ativar o sininho para receber notificações cada vez que novos episódios forem publicados. Então, esse é o Facility Management Sem Mistérios por hoje. Fique atento que semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima!